A paz do Senhor. Eu quero, nesse momento, fazer uma oração e para agradecer a Deus, esse momento, a qual Deus está nos dando essa grande oportunidade de transmitir essa palavra a vocês aí da congregação do Hernando Sátiro, a qual está sendo pastoreada aí pelo nosso evangelista Augustinho. E queremos também, nesse momento, pedir a Deus que nos dê uma palavra e que essa palavra encontre nos corações de todos que ouvirem lugar para que não somente a fé, mas como a esperança, e forças sejam renovadas e que nós possamos ter uma visão diferente do mundo que está tendo diante dessa situação que estamos passando. Então vamos orar? Deus bendito, Deus de amor, Deus Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui nesse momento te pedindo, Senhor, que nos ajude, que nos use, Senhor, na Tua palavra e que essa palavra, Senhor, possa alcançar os corações. Que tudo, Senhor, seja para a honra e a glória do Teu santo nome. Senhor, te pedimos agora a Tua graça nesse momento, para que possamos ter esse privilégio de transmitir a Tua palavra. Amém. Meus amados irmãos, quando o nosso evangelista, irmão Augustinho, nos pediu para fazer esse vídeo, de pronto eu aceitei. Por quê? Porque nós temos que entender que falar da palavra de Deus é a missão da igreja. Nunca devemos recusar alguma oportunidade para falar da palavra. Porque a palavra de Deus tem que ser pregada a tempo e a fora de tempo. Eu estava lendo aqui no livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 24. E eu queria ler com você todo o texto. É um pouco longo, mas é interessante que leia todo o texto, para que depois tenhamos uma compreensão por completo. Lucas, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 13, e vamos ler. E eis que no mesmo dia iam dois dele para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos dele estavam como que fechados, para que eu não o conhecesse. E ele disse: que palavras são essas que, caminhando, trocai entre vós? E por que estáis triste? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele perguntou: quais? E eles disseram: a que dizem a respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, os quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjo, que dizem que ele vive. E alguns do que estavam conosco, foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele disse: ó nécio e tardo de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória?
e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava em todas as Escrituras. Tendo lido essa parte, eu fui tomado por um sentimento como se hoje as pessoas estão seguindo, estão se comportando da mesma forma aquele discípulo do caminho de Emaús. Aqueles discípulos, ele havia estado com Jesus, tinham aprendido com Jesus, tinham visto os milagres, tinham ouvido os ensinamentos, tinham visto tudo aquilo que o Senhor tinha falado, ensinado, pregado, testemunhado para eles. E eles não tinham observado alguns fatos muito importantes que hoje teria sido diferente para eles. Sabe o que era? Primeiro, eles viram Jesus o tempo todo como um profeta. Não viram Jesus como Filho de Deus. Segundo, eles simplesmente esperavam, como eles disseram mesmo, ele esperava que Jesus remisse Israel, que Jesus tirasse Israel do jugo de Roma. Eles esperavam um Jesus político, um Jesus que resolvesse todas aquelas questões e que desse a ele a oportunidade de ser livres, mas no sentido politicamente falando. Quando Jesus, ao tempo todo, ele ensinava que o reino dele não era daqui, que ele veio para salvar e buscar o que se havia perdido, que Jesus disse que ele foi preparar lugar, que eles iam levar eles para lá. Até naquele momento também, quando os discípulos estavam totalmente muito felizes porque havia expulsado demônio, porque o enfermo era curado, e Jesus disse: olha, não se alegre por conta dessas coisas. Alegre sim, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Jesus estava querendo dizer: olha, não olhe para as coisas como se vocês fossem daqui. Olhe para as coisas, sim, porque vocês irão para um lugar que o reino de Deus é esse que eu tenho preparado para nós, porque esse é o lugar que Deus nos preparou. Mas a mente deles estava voltada para as coisas. Por isso, eles não entenderam nada do Evangelho, não entenderam nada do que a Bíblia vem falando de Gênesis até hoje. Mesmo assim, tem muita gente que estão com a sua mente ainda muito preocupada com essas coisas. Tem muita gente achando que tudo isso agora vai acabar, as suas esperanças agora está que o Brasil acabou. Muita gente estão achando até que não há mais solução para eles. Povo de Deus, igreja de Deus, a nossa esperança não está nas coisas desta vida. A nossa confiança não é para ser na economia do país. A nossa confiança e a nossa esperança não pode estar voltada para aquilo que o mundo está anunciando, está agora através da doença, agora tudo acabou, tudo está difícil. A nossa confiança é no Jesus que ressuscitou. É na palavra que mostra que mesmo que as coisas, tudo isso que está acontecendo, sejam sinais da vinda de Cristo, a nossa esperança, a nossa confiança é que o Senhor está conosco. Quando o discípulo de Emaús voltava para a sua cidade, triste, e ele já tinha ouvido testemunhos das mulheres que visitaram o sepulcro e que anjos havia dito para elas que Jesus havia ressuscitado. Eles já tinham ouvido testemunhos. Eles não estavam voltando para a terra deles depois que Jesus morreu, mas já o terceiro dia Jesus já havia ressuscitado. Mas a mente dele estava tão voltado para as coisas naturais, para que Israel fosse liberto daquele jugo de Roma, que eles voltavam tristes. É como se a notícia que Jesus havia ressuscitado para ele
não era suficiente. Que a notícia que Jesus agora tinha se cumprido, a palavra dele, que ele havia de ressuscitar, tudo que ele havia falado, também não tinha nenhum valor. Porque a preocupação dele, aquilo que nós esperávamos, está escrito aqui, quando ele diz assim, no versículo 21. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. A esperança dele estava simplesmente nas coisas da terra. A esperança dele estava que aquele jugo, aquela perseguição, o domínio de Roma, tudo aquilo acabasse. E por quê? Nós que estamos diante da palavra de Deus, nós que vemos o tempo todo o Senhor revelar, o Senhor mostrar que tudo isso vai passar, que tudo isso que está aqui vai se acabar, que a nossa confiança não pode estar nas coisas dessa vida, porque nós não abrimos os nossos olhos e observamos que tudo isso que está acontecendo é um cumprimento da palavra de Deus. É o cumprimento que Deus está dizendo. Deus está bradando através dos acontecimentos que o Filho dele está voltando para buscar a igreja. Esses sinais são para nós. Esses sinais não é para o mundo. Porque o mundo não vai entender isso como um sinal. O mundo não vai enxergar isso como cumprimento da palavra de Deus, porque ele não conhece a palavra de Deus. Mas para nós devemos, como diz a palavra, levantar a nossa cabeça, fortalecer o nosso ânimo, fortalecer nossa fé, fortalecer a nossa esperança, que o reino de Deus está próximo. Jesus está voltando. Igreja, igreja do Senhor, vamos levantar a nossa voz, vamos fortalecer, vamos animar uns aos outros. Jesus está voltando, a nossa redenção está próxima. Porque caso contrário, Jesus virá, e muitos ficarão, porque estavam como esse discípulo de Emaús, esperando outra coisa, olhando para outras coisas, com o coração ligado aqui. E foi preciso Jesus agora se aproximar dele, fazer ele entender. Aí agora eu digo para você, levantai as vossas cabeças, porque o reino de Deus está próximo. E se não for assim, você será pego de surpresa. Eu quero também dizer algo da parte de Deus para vocês. O diabo trabalha de dia e de noite tentando afastar você de Deus. E se nós não orarmos, e se nós não estivermos lendo a palavra de Deus, fundamentando a nossa fé e a nossa esperança na palavra, seremos presa fácil para sermos enganados. Mas para aquele que está buscando o Senhor, lendo a sua palavra, eu digo a você, nada, ninguém vai conseguir tirar você do seu lugar. Mas é necessário que nós não deixamos de buscar o Senhor. Como diz assim a palavra do Senhor, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Porque os dias são maus, os dias são difíceis. Mas para aqueles que a sua fé está alicerçada na palavra, para aquele que está fundamentado na palavra, para aquele que está vendo esse acontecimento na visão da palavra, esse sim, a sua esperança tem aumentado. Mesmo que ele esteja preocupado com seus parentes, mesmo que eles estejam preocupados com os acontecimentos, mas essas preocupações não roubam a sua fé, esses acontecimentos não roubam a sua esperança, porque ele está alicerçado na palavra de Deus. Vamos nos fortalecer. Interessante que quando Jesus
partiu o pão, eles entenderam, conheceram que era Jesus. E eles voltaram para Jerusalém de forma diferente com quando eles estavam indo para Emaús, da forma que eles tinham saído. Eles agora já voltaram cheios de esperança. Eles já voltaram agora dizendo, olha, Jesus esteve conosco. O coração deles já ardia. Agora eles estavam fortalecidos. Sabe por quê? É porque quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós estamos lendo a palavra e entendemos o que Deus tem para nós, aí eu digo a você, aí nós somos outros. Aí nós somos, aí podemos dizer, agora nós estamos alicerçados, fortalecidos. Agora nada nos afastará do amor de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus dentro do nosso coração, ela nos fortalece. Ela nos reveste de poder. Ele aumenta a esperança de uma tal forma que ninguém vai nos afastar do amor de Deus. Então que essa palavra fortaleça o seu coração. Tire a sua esperança das coisas dessa vida. Coloque a sua esperança em Deus. Fundamente a sua vida em Deus. Eu garanto a você, aí Deus vai cuidar de você, tanto das coisas naturais, e ainda te garanto o céu e vida eterna, o reino de Deus que será para sempre. Agora eu quero orar com você e depois também trazer a bênção apostólica para que a sua vida seja ricamente abençoada. Meu Deus, meu Pai que está no céu, depois de tua palavra falada, depois de tua palavra ser anunciada nesta manhã, eu quero dizer, Senhor Deus amado, como diz a tua palavra, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A nossa esperança está em ti, a nossa confiança está em ti. Então, Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa todos aqueles, Senhor, que, ó Deus amado, que agora estão ouvindo esse vídeo, e que eles possam ser fortalecidos, e que ainda, Senhor, que a terra se mude, e se transporte para os meios dos mares, Senhor. Aleluia. Tu estarás conosco, tu estarás para nos dar vitória. A nossa fé não será abalada, porque a nossa confiança está em ti. É o que pedimos e te agradecemos, agora para todo sempre. Amém. Agora, receba a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos agora para todos sempre. Amém.